Senhor Jesus. Irmãos, vamos desfrutar do hino S33. Qual a razão deste amor? Cristo Jesus foi à cruz por mim, simplesmente me amou. Pecador como sou, sua vida aqui entregou. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e essa manhã eu estava desfrutando, de um livro que falava assim: nosso amor por Deus é sempre o resultado de seu amor por nós. Você ama a Deus você ama a esse Deus que é tudo, ou ama tudo o que Ele lhe concedeu? Irmãos, muitas vezes a gente ama só aquilo que Deus nos concede. A gente esquece de amar e de valorizar a grandiosidade que é esse Deus. Irmãos, o nosso amor pelo Senhor, tudo que a gente for fazer pelo Senhor, não vai ser suficiente, irmãos, é insuficiente. Porque tudo que Deus é, irmãos, Ele se entregou por nós. Ele se deu por nós. Então, irmãos, o Senhor é maravilhoso. E essa mesa é a prova desse amor. Que essa manhã a gente possa se entregar ao Senhor. Entregar o nosso coração pelo Senhor. E valorizar esse grande amor e essa grande obra. Amém.
Senhor Jesus, desse amor vou falar e o Senhor expressar para o reino se manifestar. Irmãos, e nesse mesmo sentimento, o hino 76, na quinta estrofe, fala assim: enquanto aqui viver direi das maravilhas deste amor, por fim com ele estarei, provando a graça superior. Oh, que prazer seu rosto ver, prostrado renderei fiel louvores, glória ao nome seu. Vamos juntos desfrutar do hino 76? Amém.
seu. Amém. Aqui é a academia do Senhor. Vamos ficar de pé. Né, Adriana? Aleluia. Amém. Irmãos, eu estava ouvindo o hino e ouvindo o violino ali, né? Eu digo, rapaz, graças ao Senhor, né? Quem é da igreja de Campina Grande só tinha um violão, né? Tem até violino hoje. Como é bom, irmãos, louvar o Senhor. E louvar perto dos irmãos é melhor ainda. Glórias ao Senhor, né? E aí, irmãos, ao cantar esse hino, na última estrofe fala assim, ó: enquanto aqui viver direi das maravilhas desse amor. Irmãos, o que o Senhor quer de nós não é o sacrifício do esforço físico, né? Ele não quer de nós, não é o nosso homem natural fazer a obra para Ele, mas o que o Senhor quer de nós é o nosso coração. Amém. Ontem a gente viu isso em relação às ofertas, né? Quando a gente oferta, né? Ali de fato vai o nosso coração. Da mesma forma, irmãos, em relação ao serviço ao Senhor. E aí um dia o Senhor se deu por nós. Irmãos, Ele não recuou, né? Ele não hesitou, né? Ele foi até você, Josiano. Irmãos, quem éramos nós? Sonala vinha no carro perguntando a mim, Joab, como é que era no passado, assim, assado, tu e aquele outro. Eu disse, Sonala, deixa para falar isso depois, né? Irmãos, graças ao Senhor. É porque muitas vezes, irmãos, a gente não toca porque a gente se acha muito bom. Irmãos, nós não somos bons. Romanos vai falar que não há bem nenhum na nossa carne. Irmãos, nós não somos bons. Bom é o Senhor. Amém. E Ele foi até nós. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Ele não hesitou nem recuou. Amém. Como a gente deve ter, sabe, esse sentimento, ó. Enquanto aqui viver direi das maravilhas desse amor, por fim com Ele estarei, provando a graça superior. Oh, que prazer! Seu rosto bem prostrado renderei fiel louvores, glória ao nome certo. Vamos partir o pão com esse sentimento, irmãos. Amém. Dando louvor ao Senhor. Amém. Glórias a esse nome maravilhoso. Josiano. Pai e filho. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, é o mesmo sentimento de Joabe, irmãos. Quando a gente desfruta esse hino com a realidade, irmãos, a gente valoriza mais essa obra, né? A estrofe 2 diz que o alto trono era seu, dos anjos tinham adoração. Mas, irmão, mas tudo por amor. Amor por cada um de nós. Ele deixou, irmãos. Efésios fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O nosso destino, irmãos, era a perdição eterna, o lago de fogo, né? Mas a estrofe 3 diz assim, ó: mas indo onde estava eu. Aleluia! Mas indo onde estava eu. Irmãos, a primeira estrofe fala assim, ó: amor. Senhor, é de infinita gratidão. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós não temos palavras, não existe palavra no vocabulário, Senhor, para definir tamanho amor. Oh, Senhor Jesus, nós em momento nenhum merecemos, Senhor. Oh, mas o Senhor não olhou a condição nossa. O Senhor foi buscar cada um de nós. Senhor, onde estava cada um de nós? O Senhor não se preocupou com isso. O Senhor tão somente nos amou, independente da nossa condição. O Senhor foi buscar cada um de nós. Senhor, aqui, Senhor, para lembrar do Senhor e lembrar dessa obra maravilhosa, lembrar do Senhor, da sua morte, mas também lembrar da sua ressurreição, que a sua ressurreição foi uma prova do que Deus para provou todo.
Abençoa este pão, Senhor, que tipifica o teu corpo, onde o Senhor conseguiu juntar todo. Abençoa também esse cálice, o cálice da nova e eterna aliança, que para o Senhor foi o cálice da ira, para que pudéssemos desfrutar do cálice da bênção. Ó Senhor Jesus, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, nos dá mais realidade desse tão grande amor, nos leva a valorizar mais, Senhor, o que o Senhor fez por cada um de nós. Muito ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, ó Senhor Jesus, nos faltam palavras, Senhor, para descrever a alegria, Senhor, de toda a tua obra, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, o que podemos te dar é o nosso louvor, Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã, Senhor, que é uma manhã de festa, é uma manhã de alegria, ó Senhor Jesus, porque nós, Senhor, ó, que antes estávamos tendo um destino, que era o lago de fogo, era a perdição eterna, Senhor, estávamos totalmente separados do Senhor, estávamos distantes do Senhor, ó Senhor Jesus, Senhor, essa era a nossa condição, independente, Senhor, ó Senhor Jesus, do dinheiro que tínhamos, do conhecimento que tínhamos, estávamos todos indo para o lago de fogo, ó Senhor Jesus, éramos todos pecadores, ó, afastados de Deus, Senhor, não sabíamos o que era alegria, não sabíamos o que era provisão, ó Senhor Jesus, mas o Senhor olhou para nós, o Senhor é o Deus que me vê, o Senhor é o Deus que nos vê, e o Senhor desceu, o Senhor nos amou, ó. Que pedimos de coração, Senhor, que mais e mais pessoas, Senhor, possam ouvir desse amor, possam experimentar a alegria, Senhor, o amor que o Senhor tem dispensado a nós, Senhor, de fato nos capacita, Senhor, a estar chamando mais e mais pessoas, para que mais possam participar de festas como essa, Senhor, em que nós nos lembramos, ó, que o Senhor morreu. Senhor, que representa o teu corpo, corpo que foi partido na cruz por nós, e também, Senhor, esse cálice, que representa o teu sangue, o sangue de uma nova e eterna aliança, ó Senhor Jesus. Oh, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, enquanto partimos o pão, vamos juntos desfrutar do hino S74. Hino S74. Como posso fugir do teu
Foi só teu amor que amou um pecador que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Por ti hoje quero deixar o que sou, convencido estou que tu és o meu Salvador. A ti me entregar, consagrar meu viver, é o que hoje preciso e o que devo aqui fazer. Foi só teu amor que amou um pecador que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Por mim tua vida entregaste, Senhor. Como posso fugir do teu pleno e eterno amor? Constrito a ti, o meu ser se voltou quando me perdoaste, minha vida se transformou. Foi só teu amor que amou um pecador que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Por mim tua glória deixaste, Senhor. Te entregaste na cruz, resgatou-me teu grande amor. Oh, que salvação triunfaste enfim, e um novo e vivo caminho se abriu a mim. Foi só teu amor que amou um pecador e a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Por ti hoje quero deixar o que sou, convencido estou que tu és o meu Salvador. A ti me entregar, consagrar meu viver, é o que hoje preciso e o que devo aqui fazer. Foi só teu amor que amou um pecador que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor.
entrei em contato com a irmã Sayonara e ela me mandou uma mensagem agora pela manhã, né? Ontem nós oramos pela irmã Mariana, né? Que é a irmã da Sayonara. E o quadro, irmãos, na verdade é o que nós falamos ontem à noite, tá? Ela perdeu parte da visão, como também perdeu parte dos movimentos do braço esquerdo. Então a Sayonara pediu para que a gente ainda continuasse em oração, porque amanhã que vai fazer os exames, e os exames são todos particulares, para que possam levar para o médico, para que ele possa realmente ver qual foi a causa do acontecido, tá bom? E eu peço aos irmãos que fiquem de pé para que a gente possa também orar essa manhã pelo Marcelo. O Marcelo é filho da irmã Dalva e está com um problema também que não consegue se alimentar. Então ele está se alimentando com a sonda e cada vez mais está ficando difícil, né? Então, irmãos, nós temos o nosso Senhor, ao qual nós podemos pedir para que Ele possa reverter toda e qualquer situação, né? Nós sabemos que não é fácil, mas aleluia, porque nós temos o Senhor, né? E quando um membro sofre, a irmã Dalva está ali aos prantos, sofrendo, chorando, porque isso vem já de muito tempo, esse sofrimento, né, da irmã com o seu filho. Então vamos orar de 2 em 2, né, para que o Senhor possa acalmar não só o coração da irmã Dalva, como também ser com o Marcelo, tá bom? Amém? Vamos ainda continuar de pé, para que a gente possa desfrutar aqui do título da mensagem, correr para alcançar o prêmio. Irmãos, para alcançar esse prêmio, temos que correr, né? E o Senhor, Ele já nos determinou essa carreira. Ele é aquele que vai estar conosco. Então vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Coríntios 9, vamos ler do versículo 24 ao 27, tá bom? Vai orar ler qual versículo? Pode orar ler o 24. E vamos orar ler o 24, tá bom?
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Vamos orar, ler o 24. Amém. Não sabeis. Amém. Não sabeis. Amém. Não sabeis vós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, nos colocamos diante do Teu altar, ó Senhor Jesus, para receber de Ti aquilo que está no Teu coração. Senhor, dá-nos a Tua direção, queremos ouvir a Tua voz de comando. Correi, correi, de tal maneira que alcanceis o prêmio, ó Senhor Jesus. Ó, o Senhor está nos aguardando a manifestação dos Teus filhos. Por isso, nessa manhã, fala ao nosso coração. Senhor, libera o nosso espírito, que possamos estar conectados, ó, e alinhados, ó, com a Tua comissão. Jesus é o Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Muito feliz nessa manhã. É a primeira vez que eu estou reunido com os irmãos da igreja em Campina Grande. Então isso é algo maravilhoso, porque isso mostra, né, que nós somos de fato um no Senhor, né? Um com o propósito do Senhor, né? Senhor Jesus, e o Senhor nos deu uma incumbência de trazer uma pequena porção daquilo que nós desfrutamos ao longo dessa semana. É a mensagem 6 do alimento diário. E tudo que nós precisamos é exercitar o nosso espírito. Nós precisamos estar apercebidos que Deus, Ele é espírito. E se nós queremos ganhar dele, nós precisamos usar o nosso espírito. Porque se nós não usarmos o nosso espírito, que é o órgão adequado para nós recebermos as riquezas insondáveis dele, que Ele tem para nos dar, nós vamos sair dessa reunião aqui apenas com mais uma informação, com mais um amontoado de conhecimento, mas eu sinto que nessa manhã o Senhor quer nos levar para uma experiência mais profunda, não só de conhecer, mas de praticar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, e nós sabemos que a comissão que o Senhor nos deu está registrada em Mateus 28. Ó Senhor Jesus, nessa manhã basicamente nós vamos falar sobre 4 pontos. O primeiro ponto é a comissão que nós recebemos de Deus. Todos nós fomos comissionados pelo Senhor para levar adiante o propósito dele. O segundo ponto é as ferramentas que contribuem para que
esse comissionamento de Deus para nós seja levado adiante. Também um outro ponto que nós precisamos perceber é que dentro desse processo nós estamos numa corrida. Quem está nessa corrida diz amém. Então nós estamos aqui para correr essa carreira. E o último ponto é a motivação para perseverarmos nessa carreira. Então nós estamos numa corrida e nós precisamos estar motivados para não parar de correr. Uma coisa é você correr para um objetivo, né? Outra coisa é você simplesmente correr. Do nada, dá um lapso na sua cabeça, eu vou correr. E sai correndo. Mas sem uma meta definida, alguns correm para emagrecer, né? Esses aí já tem uma meta. Está correndo para emagrecer, né? Eu preciso correr para emagrecer um pouquinho, né? E outros talvez corram porque está fugindo de alguma situação. Enfim, nós precisamos perceber que essa corrida celestial, ela tem um objetivo definido. E se ela tem um objetivo definido, então o Senhor traz para nós o quê? Uma motivação para nós não pararmos de correr até completar a nossa carreira ou até o reino de Deus se estabelecer nessa terra. Então Deus tem essa necessidade e ela é urgente, né? Então são esses 4 pontos. E para iniciar, vamos ler aqui Mateus 28, do 18 até o 20, que aqui é o comissionamento de Deus para nós como seus filhos, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tem alguns pontos aqui que nós precisamos nos aperceber. Primeiro, o Senhor nos chamou para ser discípulos. E um discípulo, que é discípulo, ele recebeu também um comissionamento da parte de Deus para quê? Para ir fazer outros discípulos. Para quem? Para o próprio Senhor. Então, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. De que forma? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, após fazermos esses discípulos, nós precisamos o que agora? Desenvolver a salvação desses novos crentes, desses novos filhos de Deus, que pouco a pouco vão sendo acrescentados à medida que pregamos o Evangelho. Então, eu acho que o enfoque principal da mensagem dessa semana é a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é que vai trazer o Senhor de volta. Não é isso que fala em Mateus 24:14? E será pregado este Evangelho do reino por toda a terra habitada, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, o Senhor, Ele quer fazer o desfecho dessa era, e Ele conta com a minha e com a sua cooperação. E aí cabe a nós fazermos uma pergunta: estamos dispostos a levar adiante o propósito de Deus? Quem está disposto a levar o propósito de Deus diz amém. E para isso nós precisamos nos levantar e obedecer à voz de comando do Senhor, de pregar o Evangelho e fazer discípulos. E graças ao Senhor, que para que possamos fazer esses discípulos, nessa reta final que antecede a volta do Senhor, o Senhor tem nos dado ferramentas, muitas ferramentas, que têm contribuído para que esse processo seja acelerado. Num passado não muito distante, o nosso foco era muito voltado para o indivíduo. E nós sabemos que dentro da visão de Apocalipse 12, em que o Senhor tem falado para nós sobre a questão de preparar o deserto e gerar o filho varão, que é os vencedores coletivos, nós sabemos que muitos irmãos já dormiram no Senhor como vencedores individuais. Mas Deus hoje, Ele tem uma preocupação.
Ele quer fazer de mim e de você vencedores. Ele quer gerar os vencedores coletivos. E o Senhor, Ele tem pressa. Ele quer acelerar esse espaço. Então nós sabemos que tudo no mundo hoje está aceleradíssimo. A tecnologia. Antigamente, eu me lembro quando eu era criança, a TV ainda era em preto e branco. A que tinha lá na casa do meu avô. Porque em casa eu não podia ter televisão, né? Mas na casa do meu avô tinha preto e branco. E hoje em dia a televisão, a imagem, agora já tem o quê? 4K, Como é? A tecnologia mais avançada anterior a essa era Full HD, né? Agora é 4K. Eu não sei nem o que significa isso. Então, para os irmãos perceberem como a tecnologia está avançando muito rápido. As pessoas não têm mais tempo para a família. As pessoas não têm mais tempo para nada. O tempo todo focado nas redes sociais. Ou seja, as pessoas estão relativamente aproximadas. Por exemplo, os meus familiares todos moram em São Paulo. Então essa tecnologia favorece de eu estar mais próximo a eles, mesmo estando distante. Porque com uma chamada de vídeo eu posso falar com todo mundo como se eu estivesse falando com qualquer um aqui presente. Não é assim? Isso é tecnologia. Mas nós sabemos também que às vezes as pessoas gastam muito tempo com a tecnologia, se comunicando até com os de longe, mas aqueles que estão perto de nós estão esquecidos e abandonados. Não tem atenção, não tem afeto. E aí, como que Deus pode nos usar para levar adiante o propósito dele? Então, irmãos, percebam que da forma como as coisas estão aceleradas, inclusive a razão hoje, eu não sei se os irmãos sabem, mas o Brasil é primeiro lugar no ranking de ansiedade. A cidade de São Paulo, 20% da população da cidade sofre de ansiedade. O Brasil, de forma geral, hoje, pela OMS, também está em primeiro lugar no ranking na questão de ansiedade. Sabe por que tanta ansiedade? Porque está tudo acelerado. E, como consequência, a população dos deprimidos e de suicídio tem aumentado a cada dia. Mas louvado seja o Senhor. Amém. Que nós temos o antídoto. Amém. Nós temos a palavra de Deus. Amém. Nós temos também o falar profético, que nos dá direção. E da forma como tudo está acelerado, Deus também está acelerando. E se nós não mergulharmos no fluir desse rio do Espírito, nós vamos ficar para trás. Nós podemos estar enquadrados dentro daqueles que vão correr e no final vai ser desqualificado. Então a questão não é só correr, é o objetivo para o qual eu estou correndo. Senhor Jesus! Amém. Senhor Jesus! Amém. Irmãos, precisamos nos aperceber mais disso. Deus quer nos usar. Ó Senhor Jesus. Então hoje nós temos, por exemplo, o evangelismo dinâmico, ou a comportagem dinâmica. Deus tem usado essa ferramenta. Simples, mas tem 2 itens-chave ali. A oração e a palavra. Então quem poderia pensar que um dia teria esse mover tão acessível a todas as pessoas? Mas o Espírito, como está sempre atualizado, da forma como tudo está acelerado, o Espírito está acelerando também. E o que é mais interessante de tudo isso, que dentro dessa ferramenta posso orar por você, muitas pessoas têm sido salvas, suicídios têm sido prevenidos, pessoas têm saído do fundo do poço, famílias têm sido restauradas. Esses dias eu estava voltando da reunião com os irmãos, e eu gosto sempre de comprar um abacaxi de um senhor que vem de frente ao cemitério em Sapé. Um abacaxi delicioso, muito doce.
E eu sou cliente dele desde que eu cheguei em Sapé, praticamente. E um dia, esses dias atrás, há poucos dias atrás, eu parei e pedi o abacaxi e o Senhor me deu o toque. Você ainda não orou por ele. E aí eu baixei o vídeo e falei, vê aquele abacaxi, aquele, viu? Aí ele cortou, colocou na bandejinha. Aí eu falei, eu conheço o senhor como Coelho, né? Coelho, né? Porque lá as barraquinhas é de uma família só. Então são vários irmãos, a família é muito grande. Então eles chamam de os Coelho, né? Os coelhos, né? A família de coelho, porque é muita gente. E aí eu falei, eu conheço o senhor como seu Coelho, mas como é o nome do senhor? Aí ele, Edmilson. Seu Edmilson, eu paro aqui tantas vezes, sou cliente do senhor há tanto tempo, mas eu nunca lhe fiz uma pergunta que eu queria te fazer agora. Ele pode fazer. Eu posso orar pelo senhor? Quando eu falei isso, na hora ele tomou aquele choque e encheu o olho de lágrima. Ele pode? Pode sim. Eu falei, tem algum motivo específico? Ele, pela saúde. E ali nós oramos por ele, e aquele homem ficou cheio de alegria e de gratidão. Então, irmãos, as pessoas não estão esperando, mas Deus quer nos usar. Talvez lá no seu ambiente de trabalho, Deus quer usar você para salvar aquele funcionário que está com um sorriso de orelha a orelha, mas é só exterior. Dentro o coração dele está chorando, está gritando. E uma ferramenta tão simples, Deus pode nos usar para resgatar essa pessoa. Então, irmãos, são muitas ferramentas. Temos também o CEAP, né? Eu sou suspeito para falar do CEAP, né? CEAP, né, Chico Zé? Eu sou o sucessor do Chico Zé no CEAP. E Chico Zé fala que eu fiz o impeachment dele, né? No CEAP. Mas, na verdade, foi por uma boa causa, né? Ele está aqui, a não ser que os irmãos querem que eu leve ele de volta comigo, né? Para o CEAP. Mas, irmãos, o CEAP é uma ferramenta maravilhosa, né? Que o Senhor tem dado para aperfeiçoar os filhos de Deus, no tocante ao progresso do Evangelho. E hoje, olha como o Espírito está acelerado. O enfoque principal não é só o aperfeiçoamento no tocante à pessoa, mas é na formação de líderes. Pessoas qualificadas para aperfeiçoar outras pessoas. Então o CEAP hoje é um multiplicador, ou seja, cada CEAPista hoje que passa pelo CEAP é como se fosse um mini CEAP. Então, na verdade, cada CEAPista é a multiplicação do CEAP. Quando eles voltam para a localidade, ali eles vivem o CEAP na localidade deles. Porque hoje nós estamos entendendo o quê? Que o CEAP não é apenas um lugar físico, onde as pessoas são aperfeiçoadas, mas a nossa vida, constantemente, precisa ser trabalhada por Deus. É assim ou não é? A nossa vida precisa ser trabalhada por Deus. Então, hoje aqui na igreja em Campina Grande, todos nós precisamos nos aperceber do quê? Que eu estou aqui, mas eu preciso ser trabalhado por Deus. Se Deus não trabalhar em mim, a vida dele não vai crescer e logo eu não vou ser um vencedor. Ó Senhor Jesus, 1 Coríntios 9, voltando lá para 1 Coríntios 9, ó Senhor Jesus, 16 e 17 diz assim, fala do ardor, né? Paulo era alguém que o sentimento do evangelho queimava no interior dele. Da mesma forma, nessa manhã, nós precisamos sair dessa reunião com o nosso coração ardendo pela vontade de Deus. Amém. Nós precisamos permitir que Deus faça com que o nosso coração esteja tão ardendo pelo evangelho, que quando os irmãos como igreja saírem para aquele hospital do traumas, irmãos, uma grande revolução vai acontecer nessa cidade. Amém. Sabe por quê? O poder de Deus vai se manifestar. Porque quando a igreja ora, Deus se move. Quando a igreja sai como um exército, como um batalhão, e o que é mais interessante de tudo isso, que todas as ferramentas, olha, comportagem dinâmica, ou evangelismo dinâmico, CEAP, Expolivro, que mais? Bucafé, eventos, até as irmãs agora
Deus está dando muita importância ao ministério das irmãs, o cuidado, a importância que as irmãs têm, né, de levar adiante o progresso do Evangelho. Irmãos, isso não é algo pequeno. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é algo grandioso que Deus está fazendo. Porque nessa reta final, se todos não se incluir, Deus não tem como fazer o desfecho da era. Então Deus precisa, desde o pequenininho até os mais anciãos, todos inseridos e envolvidos nesse processo, para acelerar a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. E é por isso que Paulo, com esse ardor aqui no versículo 16 e 17, do capítulo 9 de Coríntios, diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Olha o ardor no coração dele, né? E uma melhor tradução para a obrigação seria necessidade. Paulo, ele não pregava o Evangelho simplesmente porque ele era obrigado, mas a necessidade está acima da obrigação. Por exemplo, você respira porque você é obrigado a respirar, ou porque se você não respirar você vai morrer? Nós respiramos porque se eu parar de respirar eu morro. Tapa o seu nariz e a sua boca por 5 minutinhos que você já não existirá mais. Então o ar é uma necessidade. E graças a Deus que o Senhor, Ele é o Espírito. Amém. Ele é o ar. Ele é o oxigênio. Amém. Ele está aqui nessa manhã. Amém. E Ele está acessível a mim e a você. Amém. E sabe onde Ele está também? Lá na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no trânsito. Aonde quer que você esteja, o Espírito está lá. Amém. O ar está lá. Sabe por que o ar está lá? Porque nós temos uma necessidade vital: respirar Jesus. Amém. Respirar esse Espírito, esse fôlego que nos dá vida. Ó Senhor Jesus. Amém. E os 17: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Olha só, nós vemos aqui agora uma motivação para perseverar na corrida. É o galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Então nós precisamos amar a pregação do Evangelho como, eu vou usar um exemplo aqui, jogador de futebol, que é muito comum entre os homens gostar de futebol. Um jogador, quando ele está na reserva, nenhum jogador gosta de estar na reserva. E quando gosta de estar na reserva, Chico Zé? O Chico Zé pode falar melhor do que eu, porque eu não gosto muito de futebol. Então, assim, o que acontece? Quando o jogador está na reserva, ele não gosta de estar ali. Ele quer ser um titular do time. E aí, quando ele sai da reserva e passa a jogar, ele também não quer sair do time. Por quê? Se tirar ele vai ficar chateado. Porque ele esperou tanto tempo para jogar, e a hora que ele está jogando, vai tirar ele da jogada, né? Então, irmãos, nós precisamos amar a pregação do Evangelho como um jogador de futebol. Ama estar na partida. E ele entra na partida não para perder. Nenhum jogador que entra numa partida entra para perder. Da mesma forma, irmãos, nós entramos nessa corrida para sermos vencedores. Amém. Nós não entramos para perder. E Deus nem quer e nem tem interesse que nós percamos. Agora, diferente de um time de futebol, é que o futebol visa o indivíduo. Mas, no time celestial, Deus visa todos os seus filhos. Ele se preocupa com cada um de nós. Ó Senhor Jesus. E o versículo 24 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correr. Fala por mão do seu lado. Correr.
precisamos correr para alcançar o prêmio. Ó Senhor Jesus. Correr para alcançar o prêmio. E Paulo, ele tinha isso muito convicto com ele. Por isso que Atos 20, 24... Atos 20, 24... fala dessa preocupação do apóstolo Paulo de estar na carreira para concluir a carreira, para terminar essa corrida. Então ele fala: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Olha a convicção que Paulo tinha, que ele estava numa corrida, e que ele não entrou nessa corrida para perder, mas ele tinha uma preocupação, que era completar a sua carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Então perceba que a carreira está associada ao evangelho. Então, quem anela ser um vencedor aqui diz amém. Amém. Então prega o evangelho. Se você não pregar o evangelho, como que você vai ser vencedor? Por quê? Pregar o evangelho nos faz vencedores. Porque nós estamos levando a vida de Deus para as pessoas. E relacionamento com pessoas é complicado. Entre aspas. Mas é nesse relacionamento que Deus vai pegando aquelas pedrinhas brutas que está lá dentro do rio da água da vida, a pedra toda grosseira, mas uma vai se batendo na outra, e ao longo do tempo vai ficando polidinha. Aí tem umas pedras de rio, que você pega, parece que é uma pedra preciosa, de tão bonita que é, de tão lapidada que é, mas aquilo ali é o resultado, sabe do quê? Dos atritos, da água, que é o Espírito, com o viver da igreja. Então, no viver da igreja, nessa esfera, no relacionamento interpessoal com os irmãos, a vida de Deus vai crescendo em nós e um dia nos pareceremos com o Senhor. Amém. Seremos a expressão do Senhor. Ó Senhor Jesus. E essa corrida que o Senhor nos colocou é uma corrida de 100 metros? É uma maratona. A maratona não é um tiro de 100 metros. Você correu, ganhar, ganhou, não ganhar, não ganhou. Não, é uma maratona. Aí uma maratona, se você for olhar para a quantidade de passadas que você tem que dar ao longo de... Quantos quilômetros é uma maratona oficial? 42 quilômetros, correndo. Irmãos, não é para qualquer um, não. Tem que estar preparado. Isso mostra os desafios que nós temos pela frente para ser um vencedor. Contudo, eu quero alentar o coração dos irmãos e dizer que não é impossível. É possível. Sabe quando é possível? Junto dos irmãos. Essas ferramentas que o Senhor tem nos dado, hoje, elas não visam o indivíduo. Quem ela visa? O coletivo. Por quê? É no coletivo, junto dos irmãos, que nós vamos chegar lá. Tá bom? Senhor Jesus. 1 Coríntios 3:8. Ó Senhor Jesus. Agora nós falamos de maratona. Nós vamos entrar numa maratona de versículos. Tá bom? 3:8. Uma maratona de versículos e os irmãos vão acompanhando, tá bom? Olha o que Paulo fala aqui. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, o primeiro ponto que nós precisamos perceber, que se estamos numa corrida, o que nos leva a perseverar e a estarmos preparados para correr essa carreira, é a recompensa que eu vou receber lá no final. Então, o galardão aqui é essa recompensa que Deus quer atribuir a cada um dos seus filhos. Mas que tipos de filhos? Os filhos maduros, amadurecidos. Senhor Jesus, e o 24 diz assim, Senhor Jesus, versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão.
Outro ponto que precisamos perceber aqui, que essa recompensa, o galardão, não está associado à nossa salvação inicial. A nossa salvação inicial se deu mediante a fé. E o que é a fé? É o ato de crer. E crer é receber. Então, logo quando eu criei no Senhor, e com o meu coração, e eu confessei com a minha boca, naquele momento, eu me tornei filho de Deus. Tá bom? Todos aqui já tiveram essa experiência? Amém. Um dia nós cremos com o coração pela fé. Cremos, né? Porque ninguém viu o Senhor Jesus ser crucificado. Tem alguém aqui que estava lá naquele dia? Hã? Mas a palavra diz assim: mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Você é dos que crê? Amém. Então você é feliz e abençoado. Amém. Você é um bem-aventurado. Ó Senhor Jesus. Então aqui nós precisamos nos aperceber que esse galardão não está associado à nossa salvação inicial, e sim ao desenvolvimento da salvação da nossa alma, porque nós estamos tratando aqui do galardão. Então, quanto à condenação para o lago de fogo eterno, Deus já nos tirou de lá com munição, está nos limpando aquele carvão preto que estava em volta daquela madeira, e agora, no viver da igreja, Ele está trabalhando em nós, nos esculpindo, porque Ele quer fazer de nós a sua obra-prima. Ele não quer fazer cada um de nós individualmente uma obra-prima, mas Ele vai pegar todos os seus filhos, e esses seus filhos, na sua totalidade, trabalhados por Ele, será a obra que Ele vai manifestar para o universo, que é o corpo de Cristo hoje, e que no futuro será a noiva, a esposa do Cordeiro. Ó Senhor Jesus. Então, o galardão não está associado à salvação inicial, e sim ao quê? Ao reino. E o reino é mediante as obras. É o trabalhar de Deus em nós, mediante o nosso serviço a Deus. Então, o que vai contar para Deus naquele dia é o quanto Ele trabalhou em mim, mediante a minha disposição em consagração a Ele, para servi-lo até o dia do Senhor nos chamar, ou até o dia em que Ele retornar para estabelecer o seu reino na terra. Senhor Jesus. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ele traz para nós um encorajamento, dizendo assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Mais uma vez aqui, o apóstolo nos encorajando a perseverar nessa corrida para alcançar o galardão, o prêmio, a recompensa. E ele fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Por que ele fala de confiança aqui? Porque, de repente, no meio da caminhada, alguém pode desanimar e querer desistir. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos crer que nós vamos chegar lá. Ó Senhor Jesus. Mateus 5,12, quando fala das bem-aventuranças, a parte A, Mateus 5,12. Ó Senhor Jesus. Mateus 5,12, quando fala a respeito das bem-aventuranças, no final ele fala aqui, ó: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, aleluia, um dia o Senhor vai nos galardoar, Ele vai nos premiar. Galardão aqui é prêmio. Quero focar bastante isso. E também no tocante ao crescimento da vida de Deus em nós, no contexto em que o Senhor fala de negar a vida da alma, em Mateus 16, versículos, a partir do 24, fala a respeito do viver da igreja, que é um viver de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Quando nós seguimos essa orientação que o Senhor nos deu, de renunciar à nossa vontade, para que a vontade de Deus seja feita, o que nós vemos aqui?
o versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a quem? Está vendo? Quando diz respeito à salvação, para a condenação eterna, para ser livre da condenação eterna, é coletivo. Mas o galardão não é coletivo. O galardão, o enfoque é cada um. Por isso que a Bíblia fala, cada um veja como edifica. Como nós estamos edificando hoje, é da forma como Deus há de nos usar na manifestação do reino. Então retribuirá cada um conforme o quê? As suas obras. Mais uma vez aqui mostrando que o galardão não está associado à salvação inicial, e sim às obras. Apocalipse 22, 12. Ó Senhor Jesus. 22, 12. Também fala um pouco sobre isso. E eis que venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão, que tenho para retribuir a quem? A cada um, segundo as suas... Qual é o enfoque aqui? As nossas obras. Ou seja, quando nos apresentarmos diante do Senhor, não podemos estar de mãos vazias. Deus requer de nós algo. Frutos. Deus, Ele quer encher nossas mãos de frutos. Agora eu preciso estar disposto, né, a isso. 1 Coríntios 4, 5. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo. Ou seja, às vezes, nós podemos julgar um irmão pela aparência, pelo tempo que ele se reúne, ou pelo conhecimento que ele tem da Bíblia, ou acerca das coisas espirituais, e a gente achar que porque aquele irmão tem aquelas qualificações, ele já está aprovado para ser galardoado por Deus. Mas um deslize na reta final pode deixar de fora. Então, por isso que está dizendo aqui, portanto, nada julgueis antes do tempo. Ou seja, só o Senhor no final lá vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gol. Aí ele fala, ó, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas. Então, de repente, aquilo que você vê como fachada, ocultamente tem problema lá dentro. Coisas ocultas das trevas. E no dia da vinda do Senhor, isso há de ser manifestado. Mas também manifestará o quê? Os desígnios dos corações. Ou seja, se a sua motivação foi voltada de fato para levar adiante o propósito de Deus, ainda que você seja alguém com falhas, com defeitos, que tenha dificuldade, mas tem um coração puro, um coração de se arrepender, de se voltar para Deus, para ser trabalhado por Ele, eu tenho uma coisa a dizer para os irmãos. Você é um grande e forte candidato a ser um vencedor. Amém. Então Deus não está querendo nivelar-nos pelo nosso nível de espiritualidade, mas mesmo que tenhamos falhas e dificuldades, ainda assim, Deus quer trabalhar em nós, Deus quer fazer de nós vencedores. Ó Senhor Jesus. Amém. E ele fala assim, ó, os desígnios do coração. E então, cada um receberá o seu louvor, de novo aqui o galardão, o seu louvor da parte de Deus. 2 Coríntios 5,10 fala a respeito do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10. Fala acerca do tribunal de Cristo. E diz que ninguém vai, nenhum filho de Deus escapará desse grande dia, tá? O dia do tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós
compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, é no tribunal de Cristo que será feita a seleção dos vencedores e dos que passarão 1000 anos no ranger de dentes. Então, cabe a nós fazermos uma pergunta: aonde nós queremos passar o milênio? Nós temos a escolha de passar no reino com o Senhor, nas bodas, amém? Amém. Mas temos também uma grande probabilidade, se não mergulharmos no fluir desse rio do Espírito, de passar 1000 anos amadurecendo como quem amadurece uma fruta no carbureto. 1000 anos. Onde haverá ali choro e ranger de dentes. E Mateus 25, 21 e 23. Mateus 25. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O 21 diz assim, ó. Aqui, esse contexto é o contexto da parábola dos talentos. Então o Senhor confiou aos seus servos talentos. A uns ele deu 5, outros 2, outros 1, e mandou que eles multiplicassem os seus dons. Então o que tinha 5 multiplicou, ganhou mais 5. O que tinha 2 multiplicou, ganhou mais 2, ficou 4. Mas o que recebeu 1, negligenciou, porque se achou tão insignificante. Quem sou eu no corpo de Cristo? Para quê? Será que realmente eu sou útil para Deus? Irmãos, nesse processo de edificação, por menor que seja a partícula desse membro, desde uma pequena célula, ou talvez o núcleo de uma célula, que é menos que uma célula. Irmãos, todos nós somos fundamentais e importantes para edificar a casa de Deus. Amém. Nenhum de nós podemos estar de fora. E nós precisamos nos aperceber do nosso papel no corpo. Ó Senhor Jesus. E o 21 fala assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no muito. É isso? Então, irmãos, isso mostra que o Senhor não está exigindo grandes coisas de nós. Mas se nós formos fiéis no pouco, pode ter certeza de uma coisa que o Senhor vai falar para nós: sobre o muito te colocarei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Mas para entrar nós precisamos ter um alvo e uma meta muito bem definida. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 fala sobre isso. Ó Senhor Jesus. Eu estou lendo na frente por causa do horário, tá bom? E os irmãos que forem achando vão acompanhando. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa, olha como Paulo estava focado. Ele não está dizendo aqui que ele fazia muitas coisas, não. Mas o objetivo dele, ainda que fazendo muitas coisas, mas era para um único objetivo. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele estava convicto do seu chamamento, da sua comissão, de levar adiante o propósito de Deus, fazendo discípulos, sendo aperfeiçoado e percorrendo a carreira com um foco e um alvo bem definido, com o fim de ser um vencedor. Amém. E aí, essa soberana vocação
Soberano é algo que vem do alto, e a vocação é o chamamento. Então, o apóstolo recebeu um chamamento que veio do alto. E da mesma forma, nessa manhã, aos irmãos da igreja em Campina Grande, o Senhor está nos convocando para levarmos adiante o propósito de Deus. E eu posso atestar aos irmãos, eu tenho visto que a igreja em Campina Grande é uma igreja que tem contribuído significativamente para que o evangelho avance. Inclusive, eu pessoalmente fiz questão de fazer um videozinho, não sei se você mostrou para os irmãos, agradecendo a igreja em Campina Grande. Foi um sentimento que o Senhor colocou no meu coração, de mostrar para os irmãos a importância e a relevância de nós nos associarmos à obra de pregação do Evangelho. Amém. As igrejas da Macedônia, como vimos ontem, elas foram consideradas fiéis pelo Senhor. Por quê? Porque, na verdade, eles não tinham muitas posses, mas o que eles tinham, eles queriam participar da graça. Amém. Então, irmãos, a igreja em Campina Grande é uma igreja cheia de graça. Amém. Cheia da graça de Deus. Amém. Aí tem uma outra equipe de irmãos que o Senhor constrangeu e está nos ajudando no CEAP, na reestruturação do ambiente. Muita coisa mudou e agora vai crescer dentro de um planejamento, não vai crescer dentro de qualquer forma, desordenado. Por quê? Irmãs, né? Também tem um irmão no meio, né? Então não posso falar só irmãs porque tem um irmão no meio. Mas a maioria são irmãs que olharam para a necessidade do Senhor e abraçaram essa causa. Amém. Irmãos, a igreja em Campina Grande tem tudo para ser vencedora. Né? E não somente isso, né? Ontem eu vi um irmão dando um aviso aqui sobre os donativos dos irmãos de gênero alimentício para o CEAP. Irmãos, vocês não têm noção. Vocês não têm noção de quão grato fica o nosso coração quando a gente vê aquela portinha de trás do carro branco do irmão, né? Abrindo e descendo aqueles alimentos. E vocês também não têm noção do quanto nós temos orado pela igreja em Campina Grande. Amém. Sabe por quê? Para que o Senhor mantenha o coração dos irmãos na simplicidade. Amém. E levar adiante, porque às vezes a gente pode pensar, eu só posso ser vencedor se eu estiver lá no CEAP. Não, irmãos, Deus quer trabalhar em nós em 3 esferas. Nós podemos ir de 3 formas. Nós podemos ir orando. Se você ora pelos irmãos que estão empenhados em levar adiante a obra do Senhor, você vai ter galardão também. Você vai ter parte nos frutos também. Se você oferta, também vai ter parte nos frutos. E se você você não só vai ter parte, como você vai contribuir pessoalmente para gerar aqueles frutos. Então, irmãos, não é uma questão de ser maior ou menor, mas é uma questão de eu me aperceber da minha porção que o Senhor me confiou e eu ser fiel a ela. Talvez nem todos vão poder se consagrar para ser tempo integral como eu e Chico Zé somos, para servir na obra do Senhor. Mas o seu coração pode ser integral para o Senhor, porque tudo que é seu, não é seu, é dele. Tudo vem dele, e é por meio dele, e é para ele. Amém. Os irmãos creem nisso ou não? Amém. Irmãos, eu chego até, eu me contenho para não me emocionar, mas isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, irmãos, não se menospreze. Talvez você não é alguém muito ativo no viver da igreja, mas se você é aquele que oculto, vem aqui e traz aquele seu quilinho de alimento, às vezes até pensando assim, mais 1 quilo não vai fazer diferença. Deus não está se importando com a quantidade. O que Deus quer é um coração voluntário. Amém. O que Deus quer é um espírito disposto a fazer a vontade de Deus. Amém. Se
Se nós tivermos um espírito disposto a fazer a vontade de Deus, Deus vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Deus não está exigindo grandes coisas de nós, mas Ele quer que sejamos o quê? Fiel no pouco. Quem vai colocar sobre o muito? É Deus. Ó Senhor Jesus. Estou concluindo. Oh, vamos invocar? Oh, Senhor. 2 Timóteo 4. 7, 8, diz assim: combati o bom combate, completei o quê? A carreira. Me está. Vamos ler todos juntos esse final. E não somente a mim, mas também a todos. Sabe para quem é a coroa? É para Paulo? É. Ele ganhou essa percepção. Mas essa manhã, o Senhor está falando para mim e para você. Se você amar minha volta, o galardão é para você também. A coroa é para você também. É para mim também. Ó Senhor Jesus. Mas aí o que acontece é que, em se tratando da volta do Senhor, é como se fosse assim: os filhos, que o pai sai para viajar e os filhos ficam em casa. E aí os filhos ficam, né? O pai liga: tá tudo bem aí? Tá. Posso voltar? Aí o filho: não, fica mais um pouquinho. Porque eu acho que talvez boa coisa não está fazendo. Alguma coisa está acontecendo. Então, o Senhor quer voltar para buscar os seus filhos, para se encontrar com seus filhos. Mas de que forma eu tenho vivido? Eu tenho vivido conviver onde realmente estou amando a volta do Pai Celestial, do Senhor, ou eu quero que Ele espere mais um pouquinho, porque eu tenho aquela faculdade para concluir, eu tenho aquele projeto para terminar, eu tenho aquele sonho para realizar. E aí? Eu quero me casar. Quero me casar. Então, muitas coisas acima da vontade de Deus. Mas, irmãos, se nós amarmos veementemente a vinda do Senhor, nós vamos considerar tudo como refúgio. Tudo como perca, porque nós só temos um anelo: ganhar a Cristo. Amém. E sermos vencedores. Ó Senhor Jesus, o próprio Moisés, em Hebreus 11, 26, ele vislumbrou o galardão. 11, 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Isso aqui é a experiência de Moisés. Sabe por quê? Porque ele contemplava o galardão. Moisés abriu mão de tudo que ele adquiriu no Egito, porque ele tinha um desejo, ele tinha um foco bem definido. O que ele queria? O galardão. Ó Senhor Jesus. E Hebreus 4:9 fala que nos resta um descanso. Olha o que diz. 4:9. Está concluindo, tá, irmãos? Ó Senhor Jesus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, Deus quer dar repouso para o seu povo. Ó Senhor Jesus. Nesse contexto ele está falando do povo de Israel. Mas o Israel de Deus hoje é a igreja. Deus quer dar descanso para a sua igreja. Onde é esse descanso?
O que é esse descanso? É esse galardão, é essa recompensa, é esse prêmio, é o reino. Ó Senhor Jesus! E para concluir, 1 Coríntios 9, 25 e 27. Do 25 ao 27 diz assim, ó: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Irmãos, muitas pessoas estão correndo para obter um êxito pessoal, para satisfazer o ego, a vida da alma. Não quer morrer. Está correndo para quê? Para uma coroa corruptível. Mas, irmãos, o que Deus tem para nos dar é muito maior. Sabe o que Ele quer nos dar? Ó, nós, porém, a incorruptível. Deus quer nos coroar de um prêmio que não se deteriora, porque é eterno, não se desfaz. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado ao não venha ser desqualificados. Aleluia! B, do versículo 24, eu queria que os irmãos lessem junto comigo. Vamos lá? Parte B, correi. Vamos lá. Correi de tal maneira que o alvo... As irmãs. Correi de tal maneira que o alvo... Os varões. Correi de tal maneira que... E o eco de toda a congregação. Amém. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz. Uma meta, um caminho a trilhar, uma vida de entrega, para o prêmio alcançar. Para o prêmio alcançar. Como atleta se domina em toda situação. Como torcedor em toda situação. Eu reduzo meu corpo à escravidão. Renuncio às vontades de meu. Não apenas para mim, mas para quem ama Senhor, a vida de meu Senhor. Vamos pular, bom combate, quero combater. Em meu... Está, não apenas para mim, mas para quem ama a vinda de meu Senhor, a vinda de meu Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia.